Olá, eu sou Neuzete Nunes e mais uma vez eu trago mais um trabalho sobre o curso de Arte e Educação Intermediática Digital pela Universidade Federal de Goiás. O tema desse vídeo é sobre os diferentes usos das tecnologias no contexto da juventude, possibilidades e propostas metodológicas. E diante desse estudo, eu parei e pensei, qual música, qual clipe que eu iria utilizar. Então, eu trouxe para trabalhar várias questões, não só a questão da língua portuguesa, mas história, geografia. Eu trouxe a música Cuitelinho, de Pena Branca e Xavantinho. De primeira mão, eu propus aos meus alunos, através do YouTube, uma atividade de para casa, onde eles iriam ouvir a música indicada lá no Facebook, e estariam fazendo a sua análise crítica, o que eles acharam da música, o que eles pensam em estar ouvindo a música, o que a história da música traz, E lá no Facebook eu deixei como atividade para casa 4 questões. Primeiro, ouvir a música, como eu falei, analisar a música, pesquisar, usar o dicionário, podia ser o online e podia ser também o normal, no papel, o impresso. Pesquisar o significado da palavra cuitelinho, que é o nome da música. Terceiro, fazer a cópia do clipe da música, substituindo a escrita das palavras com ortografia errada, com pronúncia errada, escrevê-las corretamente. E em quarto, escrever o que compreendeu da música, fazer uma análise geral da música. De primeira mão, eu tive um problema. Na hora que eu cheguei no dia seguinte, em sala de aula, alguns alunos falaram: eu não tive acesso à internet, porque lá em casa só tem internet no telefone da minha mãe, e ela não liberou o aparelho para que eu pudesse fazer a pesquisa, Eu fiz com crianças, minha turminha de 2º ano. Então, na aula seguinte, eu utilizei o multimídia, trouxe a música já impressa, a letra da música para uma análise, e nós fizemos o estudo da música. Aquelas crianças que fizeram a sua produção, que fizeram as suas atividades seguindo o Facebook, maravilha, Objetivo concluído. Aqueles que não, nós fizemos depois um estudo todo mundo junto, a sala toda. Então, a música Cuitelinho, ela traz a história oral e identidade nacional, transmitida aí por gerações, por ser música caipira, A canção Cuitelinho manifesta aspectos culturais de um povo, dos quais inclui sua forma de falar, a ortografia de uma forma assim errada, não dentro da língua portuguesa corretamente. Mas aí depreende-se disso a importância de preservar a produção cultural de uma nação, que consiste no fato de que produções como a canção em evidência, trazem a formação da identidade nacional por meio da tradução oral. E essa canção representa uma proposta de construção da identidade nacional no sentido de resgate do registro oral. E a música, a letra da música traz aí: cheguei na beira do porto, beira, faltando o i, Foi uma das críticas que os alunos fizeram imediatamente. Tinha algumas palavras realmente ditas e escritas erradas. Onde as ondas se espalham. A garça dá meia volta, senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei em Mato Grosso, dei em terras paraguaia, lá tinha revolução, enfrentei fortes batalha. A tua saudade corta como aço de navaia, o coração fica aflito, bate uma e a outra faia. E o zóio se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Poesia, Trabalhei rima também nessa música com eles. Trabalhei versos, trabalhei estrofe, dentro da poesia. Nesse dia que a gente foi trabalhar todo mundo junto depois da tarefa de casa. Além disso, eu utilizei na aula de geografia, onde nós utilizamos ali o Google Earth, trabalhando a região centro-oeste. A gente parou, joguei no telão, mostrando Goiás, mostrando Mato Grosso do Sul.
E do Mato Grosso do Sul nós fomos para as terras paraguaias, como diz na música. E fomos ver um pouco do que a música trazia. Falava de Revolução Paraguaia, né? E aí a gente viu o relato, né, o resumo da história da Guerra do Paraguai, as suas causas e conflitos, né? A derrota do Paraguai, essa guerra ele não teve sucesso. Então essa Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul entre os anos de 1864 a 1870. O Paraguai lutou contra a Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai. E falamos dos conflitos, né, que aconteceu nessa guerra, que retrata na música. Que ali era alguém que estava saindo de um lugar de conflito para vir para o Brasil. Né? E o cuitelinho, o resultado lá do cuitelinho, na pesquisa no dicionário, é um beija-flor no interior do Mato Grosso. Então é uma ave da região do Mato Grosso, chama cuitelinho. Né? Essa música retrata a história de um lugar e do homem do campo no interior do Brasil, que cruza um país no sentido leste-oeste, mostrando a saudade da família e do seu lugar de origem. Então, dentro de geografia, nós trabalhamos isso e também história. Né? Em história, nós vimos a Revolução Paraguaia, trazendo um resumo desta guerra, como eu falei, os principais fatos, resumidamente. Em língua portuguesa, que seria a ideia central, nós trabalhamos a correção das palavras de forma correta, a ortografia. Né? E aí eu me ative nessa questão. Ali nós fomos fazendo a cópia da música novamente e os alunos corrigindo e escrevendo de forma certa as palavras. E aí eles citaram outras na crítica que eles fizeram, a questão das músicas caipiras, trazer sempre fala e concordância, né? A ortografia e a concordância errada. Então a gente ficou nesse sentido aí de estar analisando e vendo a questão das músicas sertanejas nesse aspecto. Era isso.